Vamos falar hoje a respeito de um jovem na Bíblia que aos 17 anos de idade ali, os seus irmãos desejaram matá-lo. Por qual motivo que seus irmãos desejavam matá-lo? Por inveja, por ódio e por ciúmes. Nós vamos conhecer um pouco aqui a história de José do Egito. Está ali em Gênesis a partir do capítulo 37. Nós vamos ler aqui alguns versículos, nós não vamos ler todos, porque é grande a história, né? Mas alguns versículos para termos noção do que aconteceu ali com José do Egito e a maneira tremenda como Deus agiu através de sua vida. Então, Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 1, a palavra de Deus vai estar dizendo assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Em uma outra versão vai dizer assim: estas são as gerações de Jacó, né? Então aqui está a história das gerações de Jacó. E aí começa dizendo: tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai amava mais... Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, e por isso o odiaram mais ainda. Pois, lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isto tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti na terra? E no versículo 11 vai dizer que os seus irmãos tinham ciúmes de José. Em uma outra versão, na RC, na Revista Corrigida, vai dizer que eles sentiam inveja de José. Tinham ciúmes, tinham inveja. Queridos, José foi alvo de ódio, alvo de inveja, alvo de ciúme pelos seus próprios irmãos. As pessoas mais próximas que deveriam amá-lo eram os que mais o odiavam. José era um dos 12 filhos ali de Jacó. Ele não era o caçula, ele não era o mais novo, que era Benjamim. Ele era filho de Raquel, a mulher que realmente Jacó amava. Jacó teve 4 mulheres, foram 2 esposas e 2 concubinas, teve filho com todas as 4, mas a mulher que ele amava mesmo era Raquel. E com Raquel ele teve apenas 2 filhos. O primeiro foi José e o mais novo foi Benjamim. Então, esses 2 filhos foram os filhos da sua velhice. E como José já tinha 17 anos e ajudava a tomar conta ali de suas coisas, ele o amava muito, mais do que os outros filhos. Porque os outros filhos também faziam coisas que desagradavam a ele, desagradavam a Deus também. E aí, o que acontece? José ele vai ser vendido aos 17 anos, queridos, como escravo pelos seus irmãos, para uma caravana que passava ali, caravana de ismaelitas. E essa caravana leva então José para o Egito. E ali no Egito, José vai passar por muitas situações difíceis, até se tornar governador de toda a terra do Egito. E quando ele se torna governador de toda a terra do Egito, ele já estava com 30 anos de idade. Você confere essa informação aí em Gênesis 41, versículo 46. E aí eu gostaria de estar destacando aqui um detalhe muito interessante. Jacó, pai de José, era um homem muito rico, tinha bens, tinha posses. Você vai ver essa informação aí em Gênesis 30, versículo 43, que vai dizer assim: e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servas e servos.
camelos e jumentos. E aí o que me chama a atenção aqui é que José tinha uma vida boa, não tinha uma vida ruim. Tinha uma vida boa e ele passou por tanto sofrimento, querido. Tantas situações difíceis, mas em momento algum José ficou reclamando da vida ou murmurando contra Deus. Humanamente falando, ele tinha motivos para reclamar da vida e até mesmo para estar murmurando ali contra Deus, porque ele era muito fiel a Deus, ao Deus que ele servia, ao Deus de seus pais. Ele era muito fiel. Ele poderia até estar perguntando assim: onde está o Deus que eu sirvo? Onde está o Deus de meus pais? Que não vê a injustiça que estão fazendo contra mim, que não exerce a sua justiça a meu favor entre estas pessoas. Ele poderia estar fazendo todo tipo de questionamento. Mas José ali passou por momentos muito difíceis na vida, meu irmão. Mas uma coisa, ele tinha certeza e bastante convicção ali no seu coração, de que Deus estava o tempo todo com ele. Deus não abriu mão de José em momento algum. José poderia estar passando momentos mais difíceis ali na sua vida. José foi jogado num poço. Os irmãos queriam matá-lo. José foi vendido como escravo. Você vai ver em que situação José vai chegar ao Egito. Mais para frente eu vou lhe dizer. E José passa por momentos difíceis. José foi preso, foi julgado injustamente, mas ele permanecia fiel a Deus. Deus era com José a todo instante. Deus era com José a todo tempo. Ele talvez não estivesse entendendo nada do que estava acontecendo ali e o porquê que estava acontecendo tudo aquilo ali. Mas uma coisa, meu irmão, ele havia firmado em seu coração, de ser fiel a Deus independentemente de qualquer que fosse a circunstância, de qualquer que fosse a situação. José tinha essa firmeza, essa convicção. Ele tinha firmado em seu coração que ia ser fiel a Deus. E ele permanece fiel a Deus o tempo todo. E aí eu quero trazer para as nossas vidas, eu quero trazer para a sua vida, meu irmão. Siga esse exemplo de José, querido. Siga o exemplo de José. Você tem sido fiel a Deus em toda e qualquer situação em sua vida? Ou você só tem sido fiel a Deus quando as coisas estão favoráveis a você? Quando as coisas estão indo boa, quando a coisa está na bonança? Porque ser fiel a Deus na bonança é fácil, qualquer um é. Deus está só enchendo o nosso celeiro e a gente só agradecendo. E às vezes, mesmo assim, tem alguns que não são ainda fiéis a Deus. Começam a se desviar pelo caminho, né? Mas é mais fácil ser fiel a Deus na bonança. Difícil é ser fiel nas provações, nas situações difíceis. Você tem sido fiel a Deus em toda e qualquer situação na sua vida? Nós sabemos que tem irmãos que, infelizmente, queridos, permanecem fiéis a Deus somente quando a coisa está boa. Mas quando o cinto aperta, a coisa aperta ali, começa a passar por uma dificuldade, por uma provação, por momentos difíceis, a fé que tinha já não tem mais. O prazer que tinha de fazer a obra do Senhor também já não tem mais. E Deus pode estar te provando, meu irmão. Deus pode estar te colocando à prova. E você pode estar decepcionando a Deus com a sua frieza espiritual. Porque está passando por dias difíceis. Porque está passando talvez por uma provação que Deus esteja permitindo. E aí você se esfria desse jeito. Você perde a sua comunhão com Deus. Não tem mais prazer em estar envolvido na obra do Senhor. Faça isso não, meu irmão. Não seja um cristão morno. Seja um cristão quente e crente. Mas não seja morno. Porque o cristão morno, Jesus disse o quê? Que estaria a ponto de vomitá-lo da sua boca. Está lá em Apocalipse 3, versículo 15 e versículo 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não seja morno, não. E nem seja frio, mas seja um cristão quente, para você não ser vomitado da boca do Senhor Jesus. E a gente vê ali José, meu irmão. José permaneceu firme na sua fidelidade a Deus, e Deus era com ele todo o tempo, em todo o instante, toda hora. E Deus o recompensou tremendamente ali após ele passar 13 anos, após José passar 13 anos da sua vida sofrendo injustamente. Deus o recompensa tremendamente. Deus já
abençoava José em tudo que ele fazia, mesmo diante do sofrimento, das aflições, das angústias que ele estava passando. Mas Deus vai dar uma recompensa ainda maior lá na frente, porque ao ser provado, José foi aprovado. Ao ser provado, você está sendo aprovado ou aprovada, meu irmão? Temos que ser aprovados naquilo que estamos sendo provados. 13 anos não são 13 dias, querido. 13 anos não são 13 dias. É incrível que tem cristão que se passar 13 dias de sofrimento, parece que o mundo vai se acabar. Com 13 dias, agora imagine, José sai, né, dali da casa de seu pai, vendido pelos seus irmãos com 17 anos. E aos 30 é que ele realmente vai chegar ao posto de governador de todo o Egito. Mas de 17 a 30 anos se passaram 13 anos. 13 anos de sofrimento, não são 13 dias. Então, aprenda com essa história de José a passar com perseverança diante das provações. Porque Deus não abandonou. Deus não abandonou José em momento algum. Deus não te abandonou também não, meu irmão. Agora vai depender de você. Deus talvez só esteja querendo uma prova de que você o serve com uma verdadeira fé, com uma fé genuína, com uma fé pura, uma fé verdadeira. Porque uma coisa é certa, Deus sempre vai provar os seus. Deus sempre prova aqueles que são seus. Deus sempre vai nos colocar à prova. Você lembra de Abraão? Ali em Gênesis capítulo 22, quando Deus coloca Abraão à prova, o versículo já vai iniciar assim, ó. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E Deus pede o único filho que Abraão tinha ali, o filho da promessa, que era Isaque, para que Abraão o sacrificasse em adoração a ele. E Abraão, em momento algum, hesitou em fazer isso. Abraão prontamente foi até o Monte Moriá. E quando Deus viu que ele ia fazer aquilo mesmo, Deus falou: não, basta. Já vi que seu coração é meu. Seu coração está em mim. Deus também provou ali a Jó. Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó, de seus bens à sua saúde. Tirou seus 10 filhos de uma vez só. No único dia, os 10 morreram. A casa caiu e matou a todos. E Jó permaneceu firme na fé. Então Deus nos prova a todo instante. Talvez o que você esteja passando aí seja uma prova que Deus está permitindo na sua vida. Pode ser também consequência de seus atos. Aí você tem que ter discernimento para saber discernir. É porque eu estou andando de forma errônea diante de Deus? É consequências de meus atos? E aí você tem que se consertar com o Senhor, você tem que voltar para a comunhão? Ou mesmo se você já estiver na comunhão e está passando por um momento difícil, por uma sua situação difícil, pode ser uma prova que Deus está permitindo para te testar, para te provar, para ver realmente a sua fé. Então, saiba discernir se o que você está passando é consequência de seus atos errados diante de Deus, ou se é apenas uma provação. Procure fazer um exame de si mesmo, examine-se a si mesmo, e se você não estiver encontrando no que deve se reconciliar com o Senhor, pedir perdão, peça perdão até por pecados que você talvez não esteja tendo consciência aí que tenha cometido, e peça a Deus que o Espírito Santo possa estar lhe mostrando para que você possa se corrigir. Se não, mesmo você sendo fiel a Deus, você pode estar passando por um momento difícil, sendo uma provação na sua vida. O certo, como eu disse, é que Deus sempre lá estará nos provando. Assim como ele provou Abraão, provou a Jó e provou tantos servos dele, no decorrer da história, Deus pode também estar provando a mim e a você a qualquer instante. E é através das provações que nós temos a oportunidade de mostrarmos a Deus que a nossa fé realmente é uma fé verdadeira, é uma fé genuína, não é uma fé fingida. Porque tem muitos na igreja que estão com a fé fingida. Na hora que a coisa aperta,
escandaliza a palavra, escandaliza o Evangelho. E é por isso que a Bíblia diz ali que devemos ter por motivo de toda alegria quando estivermos passando por várias provações. A Bíblia vai dizer isso, sabia? Está na Bíblia. Quando nós estivermos passando por várias provações, nós devemos estar alegres. Por que alegres? Porque é a oportunidade que nós temos de provar a Deus que a nossa fé verdadeira não é uma fé fingida. Aonde é que está isso aí? Em Tiago 1, versículo 2. Tiago 1, versículo 2 até o 4 vai dizer assim: Meus amados, ou meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, produz paciência. Perseverança, paciência, a mesma coisa. É através das provações que nós estaremos produzindo perseverança, produzindo paciência. É experiência com Deus que vai lhe tornando cada vez mais maduro e paciente no decorrer de sua vida. Talvez você esteja aí passando por momentos difíceis, na sua vida, ou talvez você ainda irá passar. Mas lembre-se de uma coisa, querido. Lembre-se de permanecer sempre fiel a Deus, em toda e qualquer situação. Não somente nos momentos bons, nos momentos favoráveis, mas em toda e qualquer situação. E de se envolver mais na obra. Lembre-se de se envolver mais na obra. Mesmo passando por momentos difíceis, não baixe a guarda não. Se envolva mais, busque mais ao Senhor, se aproxime mais dele, permaneça mais fiel. Porque às vezes nos momentos mais difíceis aí vem as tentações de mentirmos, de sermos desonestos, para nos darmos bem ali numa situação. Permaneça firme, permaneça fiel. Não se esfrie, não se afaste da igreja, não se afaste da obra do Senhor. Permaneça firme na presença de Deus, tá certo? Mesmo na situação de escravo ali, como José chegou ali no Egito, Deus fez José prosperar por onde quer que ele passasse. Ele chegou na situação de escravo e Deus estava com ele, fazendo ele ser próspero em tudo que ele colocasse as mãos. José prosperou ali na casa de Potifar, que era oficial de Faraó. Ele também prosperou ali na prisão, quando preso, quando encarcerado, até Deus colocá-lo na posição de governador de toda a terra do Egito. Agora devemos entender que nada é fácil nessa vida. Tudo vai ter o seu preço. Tudo tem o seu preço. E sempre vai valer a pena servir ao Senhor com toda a nossa integridade de coração. Sempre. Você tem que ter essa consciência que sempre vale a pena ser fiel a Deus. Sempre vale a pena ser íntegro diante do Senhor. Veja só em que situação que José vai chegar no Egito. O Salmo 105, versículos 17 e 18 vai descrever bem a situação em que José vai chegar no Egito. Olha só. Salmo 105, versículo 17. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Olha só, aqui nos revela que tudo aquilo que José passou era uma provação pelo Senhor, pela palavra do Senhor, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Salmo 105, versículo 17 e 18. Como escravo, meu irmão, José chega ali ao Egito com seus pés presos por correntes, e com uma coleira de ferro presa ao seu pescoço. Olha a situação que ele chega ao Egito, na caravana dos ismaelitas, correntes nos pés e coleira de ferro no pescoço. Salmo 105, versículo 17 e 18, você vai ver isso aí. Então, meu irmão, assim como Deus não abandonou a José ali, naquela
empreita, naquela empreitada que ele foi ali para o Egito, Deus também não irá te abandonar. Por mais que a situação seja difícil, Deus não nos abandona. Basta que sejamos fiéis. Você tem sido fiel? Se você tem sido fiel, descansa, fique tranquilo, porque Deus é contigo. Apenas se atente em ser fiel a Deus. Tiago 1, versículo 12, a palavra de Deus vai dizer assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança toda a provação, querido. Porque depois que for aprovado, vai receber a coroa da vida. Aquela coroa que o Senhor tem prometido a todos aqueles que Ele ama. Permaneça firme. Em Apocalipse 2, versículo 10, a parte B, final do versículo, Jesus disse assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você quer a coroa da vida? Então seja fiel. Seja fiel até o último dia de sua vida. Seja fiel até a morte ou até quando Jesus voltar. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a toda a sua família.